Doutora Luciana, antes de nós começarmos aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje, a senhora estava dizendo que vai ter uma reunião da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, para quem nos acompanha, a sede lá em Genebra, e são reuniões anuais que são desenvolvidas para discutir a questão mundial do trabalho. Hoje, muitas dessas entidades estão bastante enfraquecidas, né, por uma série de razões. Basta ver a maior delas, a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial do Comércio e tal. Em relação à OIT, a senhora que já esteve em algumas reuniões lá, como é que está a situação da Organização Internacional do Trabalho, pensando nessa regulação do trabalho no mundo tão diverso, tão diferente daquele mundo da Guerra Fria, hoje é um outro momento, com tantas contradições mundiais, agora com o presidente Trump, que coloca questões em relação às tarifas que desorganiza as relações internacionais. Como que a senhora vê isso nesse cotidiano da OIT? Nós vamos discutir, vai ser implementado, isso melhora a qualidade de vida das pessoas e das empresas, porque afinal está olhando os dois lados, né, do lado empresarial e do lado dos trabalhadores. Então, por favor. A conferência, como você disse, é anual e ela traz temas, ela procura acompanhar a evolução do trabalho. Tanto que está pautado para esse ano o trabalho em plataformas, né? O Patá será representante dos laborais nesse tema. Está prevista a discussão sobre economia do cuidado, que é uma economia nova, né? Que veio aí muito pela pandemia e pelo trabalho na saúde. Vai ser discutido riscos biológicos, que é uma discussão já mais antiga, mas que se acirrou depois do risco da pandemia e de tudo que nós sofremos no mundo todo. Então, a OIT tem pautado temas tentando acompanhar a evolução do trabalho. São mais de 150 países, então as discussões acontecem ao mesmo tempo, com representação, delegação patronal dos laborais e do governo. Então, as discussões são muito ricas, mas a gente percebe que muitas recomendações da OIT, e principalmente as convenções, elas não são ratificadas por todos os países. É um ambiente para discutir e trazer diretrizes. Algumas convenções o Brasil ratificou, outras não, e aí passa a internalizar a nossa legislação, mas eu acredito que a gente devia tratar no âmbito doméstico as nossas questões, porque cada país tem os seus desafios, tem a sua economia, tem sindicatos fortes, outros países, assim, sindicalização é mais baixa ainda que a nossa. Então, assim como eu acho que uma legislação não pode vir pela Constituição tratar de forma horizontal, porque a gente pega aí trabalhadores de São Paulo, é diferente dos trabalhadores do Sul, é diferente dos trabalhadores do Nordeste, a força é diferente, o ambiente, o trânsito e a insalubridade, o calor e várias outras coisas, peculiaridades de cada região, funciona assim no ambiente internacional. É difícil uma convenção tratada de forma horizontal que possa vestir todos os trabalhadores e empregadores. Acho que a gente tem que tratar no âmbito da negociação, das suas peculiaridades em cada região. Doutor Pedro, justamente sobre isso, no campo do direito do trabalho, tem muitas resoluções da OIT que nunca foram implementadas aqui no Brasil. Algumas são reivindicadas há décadas, a sua implementação. No campo do direito do trabalho, como é essa relação entre a nossa legislação produzida aqui no Brasil e as decisões da OIT, especialmente aquelas, claro, vinculadas mais diretamente ao mundo do trabalho? Há um intercâmbio, né, entre a legislação internacional e a nacional, é inegável, o país não é isolado. Por exemplo, a Convenção número 1 da OIT, que é de jornada de trabalho, o Brasil não aderiu, fala em 8 horas, 48 horas. Existem convenções como a 158, que ela fala da dispensa, né, da dispensa arbitrária, que ela foi expulsa do ordenamento jurídico. Né? Chegou a ser, acho que no governo Fernando Henrique, chegou a se aderiu, o Brasil aderiu e logo depois renunciou à convenção. E tem a convenção, por exemplo, pega a convenção que fala do emprego doméstico. Aquilo foi uma iniciativa da política brasileira, dos movimentos aqui no Brasil, para impulsionar na OIT essa convenção, de forma a justificar que aqui se tivesse uma lei. Que veio a ser, não foi nem a convenção que foi aplicada, a lei complementar 105, que tem um pouco menos de direitos que a convenção. Mas isso mostra esse intercâmbio que há entre a legislação internacional e a legislação nacional.
E na questão, por exemplo, das plataformas que vai ser discutido, me parece que é muito necessário ter um standard internacional para lidar com isso, porque as plataformas estão em todos os países, né? São multinacionais, gigantescas, elas estão cada vez mais sendo grandes contratantes de mão de obra e é difícil legislar. Veio o projeto PLP 12, que, na minha opinião pessoal, não é um bom projeto. Tem todo o trâmite dele complicado, mas vejo a dificuldade de fazer uma lei. Talvez o padrão que já existisse fosse suficiente, que já existe, mas economicamente é difícil de encaixar, né, essa nova economia com a CLT, mas não porque ela é antiga, é porque precisa se modernizar a legislação. E modernizar não é retornar ao patamar da final do século XIX, décadas de 10 e 20 do século passado, em que o direito civil regulava, o direito comum regulava a relação de trabalho. É avançar de acordo com os parâmetros que estão colocados na Constituição, né? Principalmente no artigo 7º, no artigo 1º, 3º, 4º da Constituição, que tem lá as linhas gerais. O artigo 170, que fala da ordem econômica, o artigo 6º dos direitos sociais. Já existe um norte para fazer essa modernização, mas é uma disputa tremenda para chegar nisso. O Ricardo Patá, pegando esse gancho, é o seguinte: o Brasil, especialmente o Brasil, que é o nosso caso, mudou muito no século XXI e mudou muito durante a pandemia. A pandemia criou novas relações de trabalho. Alguns achavam que era de momento e outros falavam, olha, isso pode ficar, e ficou. Algumas questões estão presentes, parece, para muitas décadas. Será que, não é que a expressão falsa questão é muito forte, será que não é uma questão não tão relevante discutir 6x1 e discutir a precarização do trabalho, que esse seria o elemento mais importante do que a questão do 6x1? Ou não, ou estou enganado? Olha, nós tivemos uma terceira revolução industrial há uns 30, 40 anos atrás, e ela foi na área financeira e na área rural, com a mecanização. A quarta revolução industrial veio há algum tempo. Ela, na realidade, foi para todos os setores. É impressionante o formato que ela fez com que houvesse uma mudança extraordinária na relação capital e trabalho. E aí aconteceu a pandemia, como você comentou, que potencializou, né? Naquela pandemia apareceu aquele Zoom que a gente nem conhecia, as plataformas de comunicação, o home office. Hoje ainda tem, até hoje, muitas empresas na sua administração que não vão trabalhar pessoalmente, ficam na sua casa, muitas empresas, ou então faz híbrido. Então são mudanças que vieram para ficar, como a questão do e-commerce. O e-commerce teve um crescimento extraordinário, não é? E isso tem mudanças importantes, porque começa a vender mais e-commerce do que na loja física, e diminui a loja física, é uma questão também de emprego, não é? Aí tem o tal do aplicativo, das plataformas, que isso realmente é novo no Brasil. Quando veio o Uber para o Brasil, nós vimos na televisão aquela briga dos taxistas com o Uber lá no Rio de Janeiro, principalmente, que quebravam o carro. Isso já foi assimilado, não é? E a questão do iFood e outras companhias vieram aqui 10, 11 anos, são uma criação muito mais novas. Antes da pandemia, nós tínhamos por volta de 100 mil motoboys em São Paulo. Hoje tem mais de 500 mil. Houve uma mudança extraordinária. E para isso não tem uma regulamentação. Então, mas são duas coisas distintas. Precisamos, sim, nos preparar para o trabalho precário, que, a meu ver, são esses que nós estamos comentando de plataforma, tanto é que o que vai ser comentado na OIT. E em 2023, eu tive o prazer também de ir com o presidente Lula para a ONU, e lá no mesmo ambiente teve um encontro do Biden com o Lula, exatamente para tratar do trabalho precário, um trabalho comum nesse sentido. É uma preocupação extraordinária na questão do precário, porque basicamente o trabalho precário está na nossa juventude.
A nossa juventude, que no caso de estar no motoboys, ou são acidentados, ou são mortos, atividade maluca. E qual é o futuro, se não tem, na realidade, uma qualificação, uma perspectiva? Então, esse tema eu concordo que devemos focar, todos nós, trabalhadores, empresários, o governo, mas a questão da jornada 6x1 é uma questão, como eu expliquei no caso dos comerciários, é uma questão de mudança. Não é possível nós estarmos em 2025, no século XXI. Eu sou do tempo do Jackson, você também. Eu adorava assistir o Jackson. E chegou esse tempo do Jackson, é uma delícia. Agora, será que nós não temos condições de ter uma vida, um lazer? Como eu expliquei, tem certas atividades que a pessoa não vive. Ela só trabalha. O trabalho é bom? Eu adoro trabalhar, todos nós. Mas eu acho que é bom viver também. São dois temas que tem que trabalhar concomitantemente. Temos que buscar alternativas de eliminar o trabalho precário, e não é possível, nós não temos inteligência para isso. E a questão, por exemplo, da CLT. A CLT, eu acho que é uma estrutura muito inteligente. Ela precisa ser renovada e adaptada, mas ela é muito inteligente. Quando houve a reforma em 2017, falou, vamos desfigurar os mais de 100 artigos, agora vai ter 1 milhão de empregos. Não teve 1 milhão, a doutora é por testemunha, não teve emprego nenhum contratado. Não mudou absolutamente nada. Então não adianta desfigurar, eu acho que tem que atualizar e buscar alternativas efetivas de sustentação da previdência, né? Porque no caso do trabalho das plataformas, nós podemos ter um formato de contribuição previdenciária que não seja da CLT. Basta usar a inteligência do ser humano, porque a inteligência artificial chegou, mas nós somos mais inteligentes que a inteligência artificial. Eu ia colocar uma questão, mas eu resolvi alterar e vou ler uma passagem aqui para vocês e pedir por gentileza que comentem. É uma reportagem da fonte, como deve ser sempre correto, o jornal Folha de São Paulo. Eu estou com a edição eletrônica, eu vou ler apenas um trecho. Deputados da Frente Parlamentar do Comércio e Serviços e a União Nacional das Entidades do Comércio e Serviços assinaram um manifesto em que criticam a PEC do fim da escala 6x1 e no qual defendem que ela seja substituída pelo texto que inclui contrato por hora trabalhada. Continua a matéria. O manifesto diz ser, abre aspas, urgente repensar as bases das relações de trabalho no país, fecha aspas, e afirma que a sociedade pede regras mais flexíveis, abre aspas, que respeitem a diversidade das novas formas de trabalho e ampliem as possibilidades de geração de renda e inclusão produtiva, fecha aspas. Quando eu falo abre e fecha aspas, só para dizer a quem nos acompanha, é quando a gente faz a transição literal de um texto. Doutora Luciana, não seria melhor isso? Então, o que se buscou com essa alternativa, e é o mesmo que se buscou com a Lei 13.467 da reforma trabalhista citada aqui pelo Patá. É justamente a flexibilidade, justamente a possibilidade do diálogo entre empregador e empregado. Esse diálogo social traria uma relação trabalhista mais flexível, traria a possibilidade do trabalhador e do empregador adaptarem a sua realidade por meio de uma negociação individual, coletiva, por meio de acordo entre empresa e sindicato laboral ou entre patronais e laborais. Então, o diálogo via negociação coletiva é a melhor saída para o contrato 0 hora, para o contrato intermitente, para qualquer tipo de contrato que a gente possa adaptar à nossa realidade. A gente vê que, por lei, não se gera emprego. Concordo com o Patá, não é a maneira de gerar emprego uma legislação. Por isso, também não acredito que a alteração via Constituição da jornada 6x1 vai trazer emprego. O que traz emprego é o desenvolvimento econômico, são os investimentos, e o Brasil precisa entrar nessa linha de novo de desenvolvimento econômico. E eu acho que estaríamos no caminho errado apostando numa redução de jornada.